Olá, eu sou Rafael do Conoec. Eu quero te apresentar agora o novo vídeo que foi gravado com a Escola Ellen Keller. Devido a problemas de áudio na primeira gravação, a gente se comprometeu em ir até Balneário e gravar um novo material. Ficou bem bacana, eu espero que vocês gostem. Olá, eu sou Rafael do Conoec. Eu estou aqui com a Dagmar e com a Cleve, a nossa cão-guia. Eu prometi para vocês que iria estar fazendo um outro material com a escola devido à falha no áudio do último material. Estamos aqui reunidos para passar essa informação para que fique bem claro qual que é o intuito de estar fazendo esse trabalho. Estou aqui com a Dagmar, ela vai contar um pouco da história da escola para a gente, a história da Cleve. Ela é socializadora. Eu acho que conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a escola, como é que funciona as famílias socializadoras, enfim. Então, a escola, na verdade, ela surgiu em Floripa, né, com o médico Dr. Augusto Gonzaga, ele já é falecido. E isso começou em 93, porque ele foi para a Europa e tal, e começou a ver alguns cegos andando com cães-guia. Só que em Floripa ele conhecia uma população de cegos só com bengala. E isso começou a mexer com a cabeça dele no sentido assim, poxa, por que a gente não dá a mesma mobilidade que se tem com um cão para um cego que hoje utiliza uma bengala? E aí ele participava de alguns movimentos sociais em Floripa e levou isso para esse grupo que ele participava, o grupo acolheu a ideia e ele começou a investigar como é que se formava um instrutor de cão-guia para trazer essa realidade que já tinha lá fora aqui para o Brasil. E daí naquela época a escola de cães-guia Ellen Keller formou alguns dos instrutores que hoje trabalham no Brasil, que são formados pela Federação Internacional, e iniciou um trabalho. Depois de algum tempo, o Dr. Augusto faleceu e a escola estagnou, não foi feito mais nenhum trabalho. Ela continuou em Floripa, a sede em Floripa, mas totalmente estagnada, parada. Aí o seu João, que é um senhor daqui, de Balneário Camboriú, que faz parte da diretoria da escola hoje, tem um filho que é deficiente visual, o Fig, e na época o Fig queria um cão-guia. E como é que faz para ter um cão-guia? Ninguém sabia e tal. E foram pesquisar e descobriram que tinha essa escola em Floripa. Foram até Floripa, descobriram que ela estava parada, o Dr. Augusto tinha falecido. E como é que fazia para ter esse cão e tal. E daí começaram a ter a ideia de movimentar a escola, de não deixar, já que a ideia do Dr. Augusto era trazer mobilidade para as pessoas entregando cães-guia, né? E daí seu João começou a movimentação para trazer a escola para Balneário e para conseguir o cachorro do Fig. E daí nessa época se mobilizou também junto a alguns grupos sociais dos quais ele participava e conseguiram então juntar uma verba, mandar o Fabiano para a Austrália para fazer o treinamento com a Federação Internacional de Cães-Guia. E hoje o Fabiano é um dos instrutores da escola de Ellen Keller aqui de Balneário. E daí o Fabiano foi para a Austrália e trouxe a primeira cadela que a escola entregou, que foi a Winter. Foi o primeiro cachorro então que a escola oficialmente entregou para um cego aqui na nossa região. E daí começou toda a história da Ellen Keller aqui em Balneário, né? Então isso foi por volta de 2008, mais ou menos. A Winter chegou antes, tá? Mas o processo oficial da escola de se mobilizar, de formar uma nova diretoria, de trazer toda a sede para Balneário Camboriú, de procurar os voluntários que tivessem interesse em desenvolver esse trabalho e tal. E daí começou a surgir outras linhadas que seriam colocadas para socialização e a ver como que isso era feito, que são através das famílias socializadoras, né? Então existe todo um processo de seleção para conseguir um cachorro para socializar, porque antes dele ser um cão-guia formado, treinado, alguém precisa fazer um trabalho de socialização. O que seria essa socialização? Acho que isso não está muito claro para as pessoas, tem muita gente que não tem o conhecimento do que é uma família socializadora, qual que é a importância disso. A gente estava conversando ali, não é tu ter um pet. Não. É uma causa muito maior por trás, né? Na verdade, assim, a maioria das famílias socializadoras que se inscrevem pelo vínculo do cão, né? Ou seja, pelo amor que se tem com o animal, com a relação com o cachorro. Mas a causa, na verdade, ela é muito maior, muito mais ampla, porque você vai estar preparando um animal para ele ser treinado e ser um cão-guia. Então é muita responsabilidade. E muita gente fala, mas o que é socializar? Socializar é você inserir esse cachorro na sociedade de maneira que ele passe desapercebido, mas que ele conheça todos os ambientes e saiba respeitar, né? Então é uma coisa muito difícil, porque assim, o socializador, ele vai ter que andar com esse cachorro por todo lugar, como se ele já fosse um cão-guia, né?
pequeno, como se ele já fosse um cão-guia. Então ele vai a supermercado, ele vai a shopping, ele vai ao hospital, ele vai a festas de aniversário, casamento, ele vai viajar de ônibus, avião, carro, enfim, como se ele já estivesse acompanhando um deficiente. E a família socializadora, ela tem que ter essa consciência de respeitar as regras, de fazer com que esse cachorro cumpra com o papel dele, de ser esse cão acompanhante, né, o tempo inteiro. E ele, quando ele chegar em casa, ele vai ser um cachorro normal? Ele vai brincar? Vai. Mas ele tem algumas regras, né? Então, quando o socializador, primeiro passo, eu quero ser um socializador. Ele vai no nosso site, que é cãoguia.org.br. Lá tem quero ser um socializador, tem um formulário, ele vai preencher aquele formulário, enviar. Aí a nossa equipe, né, técnica vai avaliar aquele formulário e tal. Quando tiver uma ninhada, vai entrar em contato para poder conversar e tal. Depois daquilo lá, fui aprovado, né? Fui aprovado, você é um socializador, vou receber um cão aqui na minha casa. Aí ele recebe, junto com o cão, uma apostila, que é um manual de conduta com aquele animal, que tem várias regras para esse cachorro, porque ele não vai poder, ele vai ser um cão normal, mas com regras. Né? Então ele não é um cão que chega em casa que ele dorme em cima da cama, que ele dorme no sofá, que ele sobe em qualquer lugar. Não, ele tem que respeitar algumas coisas, até porque quando ele estiver em trabalho, se porventura o cego tirar o arreio dele para ele poder descansar e etc, ele tem que saber que ele não pode sair por aí destruindo tudo, ou enfim, fazendo estripulia como talvez um outro cão faria, né? E esse é o processo basicamente da socialização, ou seja, essa família saber que a causa dela não é ali de estar cuidando de um cachorro por um período, né, bonitinho, né, com muito amor e carinho, mas além disso tem a parte toda social. E quanto tempo de socialização? Qual que é a idade que o cão vai para casa da família socializadora? Quanto tempo que ele fica com essa família? Então, na verdade, ele fica com a família por volta de 1 ano e meio, né? Ele passa o tempo ali de desmame, das primeiras vacinas, né? E em torno de 60 dias, até depois a Elaine, a nossa treinadora, vai falar melhor sobre isso, ele está sendo entregue para a família socializadora, né? Para que ela possa, então, dar continuidade nesse processo. E o pessoal aceita bastante isso. A gente teve um problema que a gente teve que subir, por exemplo, aqui no elevador de serviço. Qual que é a orientação que essas pessoas precisam? O que a gente pode fazer para difundir esse conhecimento? Eu acho que é um detalhe que é muito importante, porque se as pessoas não tiverem esse conhecimento, não vai ter como a gente socializar e fazer com que os cães tenham mais acesso a restaurantes, a shoppings, sim, enfim. Na verdade, assim, é um trabalho de conscientização, né? A escola faz isso, a Clever, inclusive, ela é um cão utilizado para isso. Ela teve displasia, né? Ela tem displasia, um diagnóstico de displasia, então ela não foi para o treinamento final. Ela não se tornou um cão-guia oficialmente. Mas como ela passou por todas as etapas da socialização, da primeira fase de treinamento, ela está apta a fazer um cão modelo. As escolas lá fora utilizam isso. Ou é um cão guia aposentado, que já fez seu trabalho, e daí fica à disposição da escola, ou também é algum cão que foi específico para aquele fim, que fica como um cão modelo para se fazer um trabalho de conscientização. Então a gente participa de muitos eventos para falar sobre isso, sobre o tema cão guia, do acesso, né, desses deficientes e de como que surge o cão guia, que é essa primeira fase, que é do socializador, que ele vai estar com esse cachorro e tal. Fazemos palestras em escolas, porque se você ensinar o pequenininho ali, você já tem meio caminho andado, porque o pequenininho vai ensinar o pai e a mãe, né? Participamos também de treinamento junto à Polícia Militar aqui em Balneário Camboriú, que é muito importante, porque existe uma lei, né, que isso que nos dá um respaldo. Então, se porventura acontecer alguma proibição ou algum tratamento que não seja correto, tanto com o socializador ou com o cego usuário de cão-guia, existe uma lei que ampara, né? Então tem que ser respeitado. Mas também não adiantaria nada a gente ter o respaldo da lei e a nossa polícia não estar instruída de que forma isso pode, né, ser feito. Mas eu sempre digo que a gente faz pelo amor, né? Então se sempre vai e fala com as pessoas, explica, né? Fala, olha, ela é um cão em treinamento, existe uma lei que assegura, né, o direito da gente entrar em qualquer lugar. Para isso se tem a carteirinha, né? Então, tanto o socializador como o cego tem a carteirinha com o cachorro, identificando qual é o cachorro, o número dele, né, que ele pertence à escola tal, os dados. Aqui atrás sempre vai ter a foto do usuário e do cão, ou então do socializador e do cão, o número da lei, do decreto, porque a lei ela foi criada, na realidade, quando se pensou na causa, se pensou só na lei.
para o cego. Então a primeira etapa, claro, foi o correto, né? Mas tá, daí depois começou, eu não sou cega, eu tô entrando com a Clever num estabelecimento. Não, você não pode entrar, porque você não é cega. Mas eu tô socializando, ele vai ser um cão-guia. Não, mas você não é cega, a lei é para cego. Aí, depois de um ano, foi feito um decreto que assegurava também o socializador ou o treinador de ter o mesmo direito que o usuário de cão-guia tem, que o cego tem. Então foi criada toda uma estrutura para assegurar esse acesso. Mas eu acho que a melhor forma ainda é conversar. Conversar com as pessoas, explicar. Né? E daí, claro, se você tem uma intransigência, né? Aí você já vai ter que pensar de uma outra forma. Não, então tá. Mas assim, a escola, a Ellen Keller, ela tem isso muito consciente. Nós nunca tivemos um problema jurídico nesses anos todos. Justamente de tentar. Ou seja, se eu não conseguir, então depois o presidente ou uma outra pessoa da escola vai naquele estabelecimento, se conversa, fala. Então a gente sempre teve um trato muito legal. E como é que é o suporte que a escola dá para essas famílias socializadoras? A orientação, eles precisam a questão de veterinário para os cães, como é que funciona? A família socializadora, ela não tem nenhum custo com o animal, né? Ela tem a responsabilidade, né? Então o custo dela seria o tempo, né? E a questão legal, que ela assina um contrato com a escola, que ela é responsável por aquele animal, né? Cuidar daquele animal, zelar pelo bem-estar dele e fazer a parte da socialização. Mas todos esses custos de veterinário, de alimentação, de equipamentos, quando eu falo equipamento, não, o cão ele tem uma caixa de viagem, que é onde ele dorme, que é já para fazer a questão de, quando ele for para o cego, a cama dele tem que ficar ao lado, né, de onde o cego dorme. Então ele já tem que fazer essa ponte, a escola providencia uma caixa dessas de viagem grande e tal, confortável, para que o cão possa dormir lá. E se porventura a família precisar viajar, também uma forma de se locomover com o animal em segurança. Recebe os potinhos, recebe o brinquedo, a capinha, a guia, tudo certinho. E o veterinário para fazer o acompanhamento e também a ração. Então a família ela não tem nenhum custo com o animal. Né? Isso é bem importante, porque tem muita gente que tem vontade, mas não tem condições financeiras. Tem vontade, vai abraçar a causa como um todo e não tem a questão financeira, porque a gente sabe que é caro manter um animal. Um animal doméstico já é caro, um animal desse que você tem que tratar com tudo, do melhor, né, é mais caro ainda. Então a escola providencia tudo isso. E se alguém tiver interesse em ajudar, qual que é o procedimento? O que eles precisam fazer para contribuir de alguma forma? Eu não vou poder ter um cão-guia, eu não vou poder ser uma família socializadora, mas eu quero ajudar de certa forma. Primeiro, assim, eu acho que é bem importante falar que a escola ela é filantrópica, né? Então, como é que a escola consegue recursos? Um cão desse tem um custo final em aproximadamente R$30 mil, tá? Até ele ser entregue para um cego. R$30 mil. Então, mas onde é que a escola consegue recursos? Através de doações, né? Como entidade filantrópica, não existe uma outra forma de se conseguir através disso. Então, você pode fazer uma doação bancária, ou você pode, se morador de Santa Catarina, você pode fazer uma contribuição através da conta de energia. Nós temos um convênio com a Celesc, que nos possibilita isso. No nosso site, né, que é o cãoguia.org.br, tem lá, seja um doador. Né? Aí tem as duas formas. Já os dados da Celesc, para você poder fazer a sua inscrição, e os dados bancários, para você poder fazer a sua doação. Né? Inclusive, eu quero até dar um recadinho, assim, que é bem importante, que a escola em 2015 vai batalhar para conseguir construir a sua sede física, né? Que nós conseguimos a concessão de um terreno em Balneário Camboriú e nós temos um prazo para cumprir com a construção, senão a gente perde o terreno, mas aí a gente sempre está esbarrando na questão da verba, né, para conseguir tudo isso. Então quem quiser colaborar para que a escola tenha a sua sede, agora em 2015 é bem importante que o nosso movimento vai ser em prol disso. Né? E falar também por que isso é tão importante, porque hoje a escola tem uma fila de espera de cães, né, em torno de 3 mil cegos esperando um cão-guia. E se a gente tivesse a nossa sede, a gente iria conseguir fazer com que essa realidade fosse mais alcançada mais rápido. Né? Então hoje a escola não tem uma área para as ninhadas, né? Isso tudo depende da boa vontade dos treinadores, especificamente, depois a Elaine vai falar um pouquinho sobre isso. E se a gente tivesse a nossa estrutura, nós poderíamos estar aí fazendo pelo menos umas 2 turminhas por ano, né, em torno de 10 a 12 cães-guia, e hoje, infelizmente, isso não é possível. Certo. E se alguém quiser ajudar, de certa forma, com o seu conhecimento? Tem bastante pessoas que estão acompanhando o congresso, que têm muito conhecimento, são especialistas em determinadas áreas. É possível essa ajuda?
Na verdade, assim, daí nós teríamos que receber isso, né, também, seja um voluntário, tem no nosso site isso, para que a pessoa faça contato, mande um e-mail, dizendo qual é a especialidade dela e de que forma ela gostaria de ajudar. Porque a escola ela tem várias carências, né, então saber o que é que essa pessoa pode contribuir para a escola, de que forma, para que a gente possa avaliar e dar esse feedback, né. Então tá, eu acho que a gente conheceu bastante a escola. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo carinho nela, estou morrendo de vontade de vir aqui abraçar, mas é uma orientação que a gente vai conversar com a Elaine, ela vai explicar um pouquinho também. É isso aí, obrigado. Espero que a gente consiga passar essa informação para as pessoas, espero que o áudio fique com bastante qualidade. Qualquer dúvida, entre em contato, acessem o site da escola www.cãoguia.org.br. E eu quero agradecer a equipe do CONOEC, né, em nome da escola, da diretoria, dos voluntários, dos cães, enfim, para que a gente possa ter cada vez mais ajuda e trazer essa realidade de mobilidade para os cegos mais rápido. Obrigado. Obrigada também. Olá, aqui é Rafael do CONOEC. Eu estou agora com a Elaine Lasser, ela é treinadora da Escola Cães Guia, Ellen Keller, e ela vai contar um pouco pra gente como que funciona essa questão do suporte com as famílias. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual que é o procedimento quando uma pessoa se depara com um cão guia? Tá. Porque eu não pude encostar nela, eu estava me policiando. Olha só, às vezes é meio que difícil, né, ver uma dupla trabalhando, né, na rua e não querer tocar aquele cão, né? É um trabalho maravilhoso, né? Todo mundo que vê um usuário de cão guia pela rua, a primeira coisa é: ai, que lindo! Às vezes nem pede para colocar a mão, já vai colocando a mão, né? Infelizmente, não é algo muito bom para a dupla em si. Por quê? Porque o cão, ele está a trabalho, ele tem que manter um foco, ele tem que dar toda a atenção dele à caminhada e ao usuário, tá? Por quê? Imagina numa travessia, para ele efetuar uma travessia de rua, alguém chega na esquina e tira a atenção daquele cão. Aí o usuário dá para ele o comando, né, para ele efetuar a travessia. E o cão, não prestando atenção nisso, e não prestando atenção também no fluxo dos carros, ele efetuar a travessia dessa forma, sem prestar atenção, ele pode colocar a vida dos dois em risco, tá? Então, assim, muitas pessoas às vezes falam: ai, mas coitado, ele trabalha tanto, né? O dia inteiro. Aí eu sempre falo: gente, o cão guia é o cão mais feliz da face da terra, tá? Porque, assim, você tem um cão de companhia em casa. Sempre. Você não pode levar o cão ao trabalho, né? Ele fica o dia inteiro lá esperando passar horas e horas para ver o dono dele chegar em casa. E quando ele chega, ele ainda quer aquela atenção. E aí a pessoa chega cansada, às vezes até sai para passear um pouquinho, às vezes joga uma bolinha, mas ainda assim não é o suficiente, né? O cão guia não, ele passa o dia todo ao lado do seu dono. É a sombra do dono. É a sombra. Então é o cachorro mais feliz da face da terra. Vocês não precisam se preocupar. Muita gente já me fez essa pergunta já na rua. E quanto tempo de treinamento para formar um cão guia? Desde o nascimento, a socialização, como é que funciona? O filhote que é destinado, a ninhada que é destinada a entrar no processo, tá, de cão guia, digamos aí que de 100%, 30% desses cães se graduam. Infelizmente, 70% são retirados do programa devido a problemas de saúde ou de comportamento, tá? O treinamento, na verdade, a preparação desse cão, ele leva em torno de 2 anos, tá? Primeiramente, ele passa 15 meses com a família socializadora. Depois desses 15 meses, a escola vem, busca esse cão, né? Infelizmente, agora a nossa escola, como a Dag citou, nós não temos ainda uma escola, né, física, mas então os cães permanecem na casa da família socializadora. E eu, como sou a treinadora da escola, eu tenho 2 cães agora na minha casa.
inclusive já foi entregue agora há pouco tempo e tenho mais uma segunda agora, que já está em fase final já de treinamento, que será brevemente adaptada. Então o cão vem para o treinador e ele permanece com esse treinador durante 6 meses, né? Dependendo do desenvolvimento do cão, pode durar até 4 meses. Entre 4 e 6 meses dura a fase de treinamento. Na primeira semana eu faço uma análise geral do cão, do comportamento dele, natural, sem comando, sem nada. Eu simplesmente acompanho esse cão diariamente em caminhadas, em lugares distintos, em ambientes diferenciados, para ver como aquele cão se porta, para ver qual foi realmente o trabalho da família socializadora, né? Você acompanha a família socializadora? Sim, existe também um acompanhamento. Esse cão ele permanece 15 meses com a família, mas existem então as visitas, né? Semanais, mensais. Então, assim, a família ela não fica sozinha, né? Existe o acompanhamento também do profissional. Para evitar algum tipo de acidente ou algo que não deveria acontecer. Então, assim, a família, ela só tem que dar muito amor, muito carinho e estar ciente que aquele cão será um cão de trabalho, né? Ele tem também lazer, ele deve ter lazer, brincar também, correr, brincar, interagir com outros cães, mas em casa, em lugares sociais, ele deve passar despercebido. É passividade, né? É o lugar dele realmente permanecer tranquilo. E aí depois desse treinamento, que é de 4 a 6 meses, aí nós levamos ele para adaptação. O que é adaptação? Adaptação já é a formação da dupla, né? Aí quem já efetua esse trabalho é o Fabiano, que é um instrutor da escola. Ele que analisa, existe uma entrevista, né? O deficiente visual que se inscreveu, ele manda os dados dele, que não é qualquer exames cão que é médicos. Sim, não é qualquer um que é compatível com qualquer cão, né? Então existe todo esse processo aí de análise, né? Às vezes uma pessoa ela é um pouco mais lenta, não é uma pessoa tão ativa, então nós não podemos dar a essa pessoa um cão extremamente ativo, que adora caminhada rápida, que tem, né, essa desenvoltura. Então a gente realmente tem que comparar bem e analisar bem o perfil do cão e do deficiente visual para a gente realmente formar uma dupla, né? Porque o cão ele não trabalha porque ele foi treinado, ele trabalha por amor, porque ele gosta, ele ama aquela pessoa. No entanto, é que quando o deficiente ele recebe o cão, que ele é aprovado, e nós temos então um cão que é compatível com o perfil dessa pessoa, ele as primeiras 72 horas ele fica realmente atado àquela pessoa, né? Porque, lógico, é um tanto difícil para o cão, ele vivia com o treinador, vivia com a família socializadora, aí passou a viver com o treinador e depois com o deficiente visual. Para ele é um tanto complicado, né? Mas o cão, ele precisa de ter sempre uma figura de líder, né? Então o cão, uma referência? Isso, ele tem que ter uma referência. Então até então ele tinha como referência a treinadora dele. Aí ele passa a viver com uma outra família, né? Que é a família, o deficiente visual em si. Então, lógico, no início ele fica um tanto perdido, mas o cão ele se adapta muito fácil. É muito rápido. Ele não significa que ele vai esquecer aquelas pessoas que passaram pela vida dele, de forma alguma. Só que a partir do momento que aquela pessoa começa a alimentar aquele cão, a cuidar daquele cão, a escovar aquele cão diariamente, a dar aquela atenção e o cão ficar ali com aquela pessoa o tempo todo, ele vai dar o amor dele para aquela pessoa, né? Então isso tudo é transferido para o deficiente visual. Legal. E esses cães eles precisam de reciclagem? Ele já está trabalhando, já está em serviço? Como é que é esse acompanhamento? Olha, depende muito da dupla. Nós temos duplas aí que já se passaram já 6 anos, 5 anos e nunca precisaram de uma reciclagem, tá? Existe sim, acontece na verdade, tá? Mas é muito difícil mesmo. Graças a Deus nós temos um programa genético, nós trabalhamos com cães de linhagem A mesmo, tá? Então assim, tanto comportamento como saúde é realmente nota 10, legal. Tá? Eu conversei com a Dag, nós estava conversando antes, ela argumentou sobre a desobediência inteligente que aconteceu. Conta um pouco, eu achei fantástico ela contando da Clara. Sobre a desobediência inteligente.
Tá, a desobediência inteligente significa que, mesmo que o usuário dê aquele comando para ele seguir em frente ou efetuar uma travessia de rua, o cão, ele deve desobedecer se ele identifica algum perigo que está à frente da dupla. Por exemplo, em uma caminhada, né? O deficiente visual, ele nunca vai efetuar um trajeto desconhecido. É um trabalho em dupla. Não é simplesmente, né, ok, meu cão, eu quero ir agora na padaria da esquina, sendo que o cão nunca fez aquele trajeto. A pessoa tem que ter o mapa na cabeça dela, né? Então eu sei que saindo, saí, cheguei ali na porta, vou até o meio-fio, aí eu vou para a esquerda, depois 2 quadras, 2 travessias à direita. Então ele tem que passar o comando para o cão e o cão vai atender o que ele quer. E aí o cão vai o quê? Trazer qualidade de vida, mais eficiência, mais rapidez na caminhada, e ele vai desviá-lo de obstáculos térreos, laterais, aéreos, né? E em uma travessia de rua, ele tem que prestar muita atenção no fluxo dos carros. O deficiente, ele tem que utilizar muito bem a audição dele. E mesmo que ele peça, que ele ache, não, agora realmente nós podemos efetuar a travessia, é seguro. E ele dá o comando do em frente. Mas o cão identifica que vem um carro ao lado esquerdo, ele não vai efetuar a travessia. Que demais. Então essa é a desobediência inteligente, né? Que o cão tem que realmente atender quando necessário. Vamos supor que mudou o sentido da rua ou aquela faixa de pedestres não está mais lá. Uhum. Ele tem essa ciência de atravessar na faixa de pedestres? Sim, o cão ele aprende a atravessar na faixa de pedestre. Se ele está em um lugar, né, chegou em uma esquina e a faixa de pedestre é um pouco mais à frente... Ou mudou, não está mais lá. Sim, dificilmente acontece isso, né? Mas aí ele vai sempre buscar levar o deficiente visual para a faixa de pedestre, porque ali ele sabe que ali existe esse fluxo de pessoas que atravessam ali, então ele vai também atrás disso, né? Quantas vezes, acho que todo mundo já reparou, já os cães que vivem na rua atravessarem faixa de pedestre? É uma coisa que é da natureza do cão. Ele vê, todo mundo atravessa ali, eu também vou atravessar ali, entendeu? O cão, ele aprende com a linguagem corporal, né, das pessoas, né? Ele não aprende em si a palavra, ele não sabe o que significa aquilo. Ele entende a entonação de voz e entende a linguagem corporal. É isso que ele entende. Cola. E como é que funciona a formação de um profissional, que nem você que atua com cães de serviço? Quais que são os pré-requisitos? Como é que funciona? Se alguém tiver interesse em entrar nessa área de ajudar cães guias, como é que funciona? Olha, infelizmente no Brasil, hoje, como a Dag citou, nós temos somente 3 pessoas que se formaram de acordo às normas da Federação Internacional de Cães Guia, tá? Eu, por exemplo, eu morei 10 anos na Áustria, em Viena. Lá eu me especializei, fiz o curso, né, de treinadora de animais e me especializei em treinamento de cães guia e cães de terapia. Fiz práticas na Alemanha, na Suíça e na Áustria. Lógico que, assim, existe a Federação Internacional, mas nem todas as escolas trabalham junto à federação. O que eu fiz, o que eu aprendi lá, de todas as escolas, eu absorvi um pouco de cada uma, o que eu acho que é realmente viável, e desenvolvi minha técnica. Trabalhei lá, formei dupla também em Viena, treinei cães guia lá. E vim para Bolívia, que eu tinha um projeto para trabalhar com crianças especiais, com treinamento de cães de terapia. Infelizmente não deu certo. Bolívia é um país ainda que precisa de muito tempo ainda para se desenvolver. E recebi um e-mail falando sobre a escola de cães guia Helen Keller. Eu falei, nossa, no Brasil, meu país, por que não? Entrei em contato com a escola, vim para uma entrevista e conheci o Fabiano. Aí o Fabiano falou, olha, Elaine, realmente o que você sabe é um pouco, né, do que eu sei. Eu me formei realmente na Austrália, de acordo com as normas da Federação Internacional. Então eu aprendi muita coisa com ele e hoje eu sigo realmente as normas da federação, o trabalho que eu efetuo hoje no Brasil, tá? Então as pessoas que queiram se formar nessa área é um tanto complicado, porque realmente no Brasil não existe nenhum lugar onde você possa buscar, né, essa formação, né?
Talvez futuramente, em breve, mas esperamos todos que sim, porque a demanda realmente é muito grande e nós não conseguimos atender a todas as pessoas que precisam de um cão-guia, né? Eu adoraria poder formar, assim, 50 cães em um mês, mas é algo impossível. São quantos treinadores hoje na escola? Hoje, eu como treinador e o Fabiano como instrutor. E quantos cães em... Nós temos agora, a nossa última ninhada, são 6 filhotes. Eles estão agora com 10 meses, então nós aguardamos aí mais 5 meses, né, para iniciarmos então a fase de treinamento. E já tem família socializadora? Sim, todos estão com família, já vivem já com família socializadora já. Ah, legal. E uma curiosidade, aqui tem muito cachorro na rua. Uhum. Como é que funciona? Qual que é o procedimento? Cães vão para cima do... Olha, é algo bem observado. Nós temos bastante dificuldade quanto a isso. Principalmente das pessoas que vivem em um bairro mais afastado do centro, né? Então ali tem muito cachorro de rua, ou pessoas que têm cães, mas na verdade não se preocupam, o portão fica aberto, aí o cachorro passa o dia na rua, só volta para casa para comer. Então, assim, nós temos muita dificuldade. Ele tira muita atenção do cão-guia. Inclusive, essa semana, em uma adaptação que nós estamos acompanhando, na caminhada com a dupla, um pitbull escapou do quintal da pessoa, né? Era um portão que tinha, assim, um motor de geladeira no portão para impedir que o cão saísse para a rua. Mas ele só deu 2 patadas ali e foi em cima do cão. Aí o procedimento foi qual? Aí o deficiente visual ele tem que largar na hora, ele tem que buscar uma parede para ele poder se proteger e colocar o cão no meio das pernas. Não havendo essa possibilidade, como ele estava no meio da rua, ele tem que soltar o cachorro, né? Para que ele peça por ajuda, grite por ajuda, para que alguém venha e consiga pegar aquele cão. Porque aí o cão ele tem a possibilidade de se defender, né? Porque o cão-guia, ele, querendo ou não, já é do instinto dele, ele vai querer defender o usuário e se defender, né? O cão-guia, ele jamais será agressivo. Um cão agressivo, ele não entra no programa, tá? Então, já é algo do instinto dele mesmo. Aí a gente tem que realmente pedir à população que, por favor, tenham consciência disso, né? Que infelizmente não adianta, coitado do cachorrinho, ele tá na rua, ele precisa de família, eu vou dar um lar para ele, mas não adianta você dar um lar e deixar ele solto na rua o dia inteiro, né? Ele pode ser atropelado, ele pode, né? Cães não castrados acabam, né, cruzando com fêmeas na rua, e aí, enfim, se todo mundo pensasse um pouquinho mais, que fosse mais cuidadoso, a gente poderia ter uma vida bem melhor para todo mundo. Então tá, obrigado mais uma vez por compartilhar essa questão técnica com todos. Eu acho que esclarecemos bastante dúvidas. Claro que tem muita dúvida ainda. Sim, mas isso vai ajudar bastante. Já vai ajudar bastante. Sim. Muito obrigado, Elaine. De nada. Obrigada. A Franciele, ela tem 30 anos, é gerente administrativa numa empresa aqui em Itajaí, e há 8 meses ela resolveu acolher um cão guia em casa para fazer essa socialização. Então hoje em dia ela é uma socializadora voluntária, e eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa experiência, Fran. Sim, eu fiquei sabendo sobre esse trabalho através de uma palestra que a escola deu numa empresa aqui da região. E eu gostei muito da ideia de me voluntariar para a escola, e levou em torno de 4 anos para eu realmente conseguir. Aí eu entrei em contato com a escola, me voluntariei, fui entrevistada, eles conheceram o meu ambiente de trabalho, a minha casa, a minha rotina, e eu fui aprovada, fui escolhida para socializar a área. Depois teve o dia que ela chegou lá em casa, que foi muito, muito legal, assim, né, uma experiência bem diferente. E a vida mudou completamente, né? A gente tem uma rotina de muita disciplina, muita dedicação, muitas regras, mas também de muitas alegrias, muitas surpresas. Então é bem diferente, muito gostoso, muito agradável, e a gente tem muito orgulho de ser socializador e participar desse projeto, que é muito bonito. A Fran tem uma outra cachorrinha em casa, né? Faz companhia para a área. Isso não foi impedimento na hora de acolher a área, né? Como é que foi essa integração?
No dia que a área chegou, a gente cuidou, né, para que não houvesse nenhuma briga, que elas se conhecessem de uma maneira divertida, né? E com muita calma, com muita dedicação, elas se tornaram amigas, né? Nunca foi problema algum. A área convive muito bem dentro de casa, com a família, ela brinca bastante com a Lila, minha outra cachorra, então não tem problema nenhum. Como é que foi a adaptação no teu ambiente de trabalho, né? Porque, para quem está assistindo, ela leva todos os dias a área até o ambiente de trabalho dela. Enfim, faz parte de toda a rotina, se tornou agora a rotina integrada com a rotina da área, né? A escola dá todo o suporte pra gente, né, ensinando e nos orientando em como proceder nas dificuldades. As mudanças que eu tive no ambiente de trabalho foi escolher um local ideal para ela poder ficar, um local para armazenar a água dela e me adaptar na rotina, né? Quando filhote a gente precisa levá-los para a rua com um pouquinho de frequência, então eu tive que ter um certo apoio dos meus colegas de trabalho e, claro, higiene, limpeza do ambiente, né, explicar para os clientes também sobre o trabalho, mas eu nunca senti rejeição por parte de ninguém, muito pelo contrário, os clientes me parabenizam pelo trabalho e assim, ficam bem surpresos e gostam assim, do fato de eu ter a área no meu escritório. Legal. E qual é a maior dificuldade que tu tens encontrado assim, nessa adaptação? Com a área, muitas vezes eu fui barrada em ambientes públicos, às vezes restaurantes, mercados, mas sempre com paciência, explicando, né, sobre os direitos que os cães-guias têm. Eu sempre consegui entrar. No começo eu tinha um pouco de insegurança, principalmente pelo fato de ser filhote e não conhecer muito bem as necessidades fisiológicas. Eu sempre tive medo, mas a escola sempre orientou e sempre apoiou, sempre ajudou e hoje em dia é super tranquilo, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma em estar com a área na minha rotina. Qual foi a motivação que te levou a acolher a área? Eu sempre participei de alguns projetos sociais, me voluntariei para algumas outras causas e eu percebi que a fila de espera para os deficientes visuais para conseguir ter um cão-guia é muito grande. Então eu precisava ajudar e fazer alguma coisa por isso, né? O que eu mais escuto sendo socializadora e dividindo a minha experiência é que as pessoas dizem: eu não serviria para isso porque eu não conseguiria depois devolver o cachorro. Então eu acredito que isso é um certo egoísmo, né? Então eu decidi fazer esse trabalho e mesmo sabendo que eu vou sofrer muito depois para entregá-la, eu vou estar ajudando o mundo a ser um pouquinho melhor. Qual que é o maior aprendizado que tu está levando? Tá 8 meses, com 15 meses você vai ter que entregar a área para a escola novamente, para eles terminarem o treinamento, poder dar o destino para ela. Qual o aprendizado que tu leva disso para tua vida? Eu acho que a entrega é muito importante e sempre vale a pena. Eu acho que a gente sempre recebe muita coisa em troca, e não falando em coisas materiais, né? A gente aprende muito, a gente cresce muito, a gente aprende a se tornar um pouco mais humilde e a entender que outras pessoas têm necessidades bem maiores que as nossas, né? Então eu acho que isso torna a minha vida um tanto mais fácil. Meus problemas se tornaram muito menores. Integração com a família. Como é que foi a receptividade? Antes de aceitar esse desafio, eu conversei com a minha família, né? Eu pedi a colaboração de todos, perguntei se eles topavam esse desafio junto. E a minha família gosta de animais, então eu não tive muito problema. A maior dificuldade é que as pessoas se controlem no quesito de quando eles estão usando a capinha, que eles estão no momento de trabalho, não mexer com eles, né? Então esse é o maior trabalho, porque todo mundo olha, acha fofinho, acha bonitinho e quer brincar com o cachorro. A gente vai conversar daqui a pouco com um deficiente visual que acolheu um cão também, que agora está tendo grandes experiências na vida dele, mudando também a sua rotina e convivendo agora com um melhor amigo como guia.
Seu Vanildo tem 59 anos, há 30 anos ele perdeu completamente a visão, mas isso nunca foi impedimento do senhor se desenvolver, trabalhar, passear, e agora ganhou ainda uma amiga, que é a Baiana, está sendo o seu cão-guia, melhor amigo. Como é que está sendo essa experiência para o senhor? É uma experiência bastante nova, né? Porque eu, esse tempo todo, acostumado a viver confiando em mim mesmo, na minha bengala, né? Então a gente, é uma situação meio estranha, um começo meio complicado, mas estamos nos adaptando um ao outro. E o senhor está há 2 meses, né? Exato. Qual é assim, o que o senhor tem sentido nesses 2 meses? Os principais desafios, os benefícios também, né? É, a verdade é que os desafios são bastantes, né? Porque você tem que aprender a vivenciar as coisas diferentes. Antes, eu chegava ao obstáculo, à situação, para poder me desviar. Hoje eu não sei do obstáculo que aparece, porque ela desvia antes, né? Então são vivências diferentes. O senhor já sofreu, antes de receber a Baiana em casa, algum tipo de acidente decorrente aos obstáculos, até as ruas que não são tão sinalizadas, as calçadas? Um grande obstáculo que já aconteceu foi bater cabeça em orelhões, né? Os orelhões têm aquele chapéu em cima que sobra para fora da coluna, então quer dizer, é um obstáculo bem complicadinho para a gente que é cego. E uma certa vez eu caí numa vala que eles estavam fazendo, passando eletricidade para subterrânea, em Porto Alegre. E eu morava lá, e aí eu me perdi e caí dentro de uma vala daquelas. E agora com a Baiana o senhor já não corre mais esse risco, né? Na verdade não, né? Porque ela protege. E como é que é no seu ambiente de trabalho? O senhor trabalha na Câmara de Vereadores, né? Isso. Como é que funciona lá? A Baiana fica o tempo todo em horário de trabalho junto com o senhor? Não. Quando eu chego na minha sala, eu libero ela, né? Tiro o arreio dela, inclusive a guia, tudo, ela fica livre. As pessoas entram lá, conversam com ela, brincam com ela, sem problema. Ela se torna um cão normal. Então só na hora de fazer a volta para casa que daí ela veste de novo o arreio, né? O arreio. Aí vamos pro trabalho novamente. E entra em horário de trabalho. Como é que foi na sua família? O senhor mora com sua esposa, sua filha. Como é que foi a receptividade da Baiana lá? Na verdade foi mais fácil elas aceitarem do que eu. Porque elas são cachorreiras, né? E eu já, claro, embora eu goste de cachorro desde pequeno, mas a adaptação ficou difícil, né? Muita informação no início, né? Você tem bastante informação e tal, e coisas que você nunca vivenciou, né? Então se tornou um pouquinho difícil. Mas o dia a dia está se tornando um pouco mais prático, estamos nos adaptando fácil. Como é que o senhor ficou conhecendo essa escola de cão-guia e o que motivou o senhor a entrar nessa lista de espera para receber um cão? Na verdade, eu conheci essa escola porque eu era presidente da Associação de Cegos aqui de Itajaí, a Advia. Aí o pessoal de lá chamou a gente para um jantar e tal, da escola, porque essa escola já existia em Florianópolis, mas ela estava quase morrendo, né? Aí aqui em Balneário o pessoal reviveu ela novamente, né, essa escola. Então, quer dizer, como a gente foi chamado lá, aí comecei a participar das reuniões e tal, mas no início até eu não me animei a me inscrever na escola, né? Eu só participei por participar, mas aí os colegas e tal, tinha eu, outro colega, ele foi o primeiro a se inscrever, não, se inscreve aí e tal, e aí eu fui na influência e acabei me inscrevendo. E hoje em dia a sua vida não mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu espero mudar mais, né? Mas já mudou bastante. Como que era a sua vida antes da Baiana e agora com a Baiana? Antes é aquilo que eu falei, eu tinha uma vida, eu sempre tive uma vida ativa. Eu gosto de estudar, eu gosto de andar, eu gosto de sair. Hoje é que eu sou um pouquinho mais parado, acho que é por causa da idade, né? Não sei. Mas com a Havaiana a gente sai um pouco,
fica em casa, brinca bastante, né? Porque eu gosto de cachorro, então a vida se tornou mais alegre também. Mais um cachorro, né? Porque já tem uma lá. Assim, se o senhor pudesse dar uma mensagem a essas pessoas que colaboram com a escola de cão-guia, com os próprios voluntários que fazem esse trabalho de socialização dos cães, o que o senhor diria para eles? Olha, eu diria que o trabalho deles é muito importante, porque a gente vê que eles fazem com amor. E esse amor que eles passam para os bichos, acaba esses bichos, esses animais passando para a gente. Porque eles pensam, eles fazem, a gente sabe que pensando no futuro. E realmente esse futuro, ele é um futuro bom. Por quê? Porque nós vamos ter os olhos de patas, os olhos que eles instruíram, né? Então isso é bastante importante. E as pessoas que querem colaborar com a escola, eu também acho importante isso. Por quê? Porque nós precisamos disso no Brasil, né? Devido às nossas próprias condições de trânsito, as ruas, calçadas, tudo ruins, os obstáculos. Então, quer dizer, a população, pensando nisso, podia colaborar mais com a escola de cães-guias para poder desenvolver mais isso, né? A sua cão já está treinada, mas ainda está passando por essa adaptação. A gente vê que ela está quietinha, a gente não pode mexer, a gente tem que fingir que não vê. E a criançada quando vê o cachorro? Aí quer passar mal, né? Não, não é só criança não, tem adulto também. O senhor tem que avisar, né? Aí eu tenho que avisar que não pode. Crianças também que tem que avisar que não dá, né? Porque o cão está em trabalho e tal. Mas o que eu acho interessante na escola, embora você não tenha perguntado, e eu devia ter falado isso antes. Pode ficar à vontade. Mas é assim, ó. A gente pede a colaboração porque a escola, ela não te dá só o cão. Além de te dar o cão, ela te dá o treinamento com o cão, né, com a pessoa especializada. E te dá o material do cão, a cama do cão, os pratos para ele comer e beber, né? O primeiro saco de ração eles te dão alguma medicação já no início. Você não pega o cão já com despesas. Então, pelo contrário, eles te ajudam na despesa. Na despesa inicial. Então, você tem tempo para se preparar para comprar a próxima ração do cão. E os cães realmente são saudáveis, né? Se você vê um cão desse, de cão-guia na rua, você pode saber que é o melhor da safra que eles tiveram. Sim. Inclusive a carteira de habilitação, né? Que eu não sei se está na posição, mas... Está na posição correta. Tem um contrato feito, tudo direitinho, né? Que essa carteirinha aqui, o que ela nos habilita? A viajar com o cão, tem o número da lei aqui, tudo, quer dizer, então ninguém pode nos barrar, porque nós estamos autorizados a entrar em qualquer lugar pela lei federal. O que falar da baiana, resumindo assim em algumas palavras? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Melhor amiga. Isso sem dúvidas. Melhor amiga do homem, melhor amiga que a gente pode ter. Bacana. Então, para quem quiser mais informações a respeito da Escola de Cão-Guias, pode entrar no site, pode telefonar também. Quem tiver interesse em ser voluntário, principalmente aqui na região de Itajaí, Santa Catarina, pode ficar à vontade. Olá, aqui é Rafael do Conoec, eu tô com a Natália agora, a gente vai conversar um pouco sobre o projeto dela, Amor de Guia. Então, por favor. Olá, né, para todo mundo que está nos assistindo. Então, o Amor de Guia é o resultado do meu trabalho de conclusão de curso, né, em jornalismo, que conta a história dos cães que guiam os homens. Então, ele é um relato de todo o processo de treinamento do cão-guia, né? Do momento em que ele vai para a família socializadora, como as meninas da escola já explicaram, até o momento em que ele vai acompanhar o deficiente visual. Então, para que o livro possa acontecer, eu preciso, na verdade, da ajuda da comunidade, né? Tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, empresas que quiserem participar, patrocinando,
O livro está na plataforma da Bookstart para um financiamento coletivo e ainda faltam R$3.000. Então, quanto mais as pessoas puderem ajudar, mais chances a gente tem de publicá-lo. E tem em formato de e-book, em formato digital, tem ele também no formato impresso e audiodescrição. E se a gente conseguir, além da meta, a gente vai conseguir também imprimi-lo em braille. Então, por isso ainda mais, né, tem uma causa muito social por aí, por trás, na verdade. Não é só histórias para emocionar quem gosta de cachorro, mas é também para ajudar nesse processo de conscientização da sociedade para o papel do cão-guia. Então, quem quiser ajudar, pode acessar o www.bookstart.com.br/amor de guia. Então lá tem a cota mínima de R$20 e as pessoas vão ter as recompensas. Inclusive quem quiser, dependendo do valor, pode incluir o seu nome e o nome do seu cachorro nos agradecimentos do livro. Ah, que bacana. Então pode repetir o site para ficar bem claro para quem quiser contribuir. É www.bookstart.com.br/amor de guia. A preocupação dessas pessoas, a pessoa ajudou e o projeto não concluiu. Elas têm uma garantia? Como é que funciona? Sim, caso o projeto não atinja a meta, essas pessoas vão receber o seu dinheiro de volta, né? Então é tudo feito pelo site PagSeguro. Então as pessoas podem contribuir através de boleto bancário, cartão de crédito, de débito, e por ter esse sistema, se não atingir a meta, devolve o dinheiro para os apoiadores que já fizeram a sua contribuição. Então não vai ter erro. Quer ajudar? Se caso a gente não consiga Isso. a meta, A gente é espera que devolvida, não. espera que consiga. Mas caso não atinja, é devolvido o dinheiro, né? E a previsão, no caso, é que as recompensas, como a gente chama, sejam entregues em março de 2015. Ah, que legal. Então espero que a gente consiga financiar esse projeto. Espero que a Conoec consiga contribuir expandindo essa informação. E muito obrigado. Obrigada a você.